Líder do PT no Senado Federal dá entrevista polêmica e Lula e o PT abandonam o braço direito da esquerda ali no Congresso Nacional. Agora a esquerda ficou sem saída e isso vai prejudicar a possível reeleição de Lula. Nós vamos mostrar aqui essa entrevista que o Jacques Wagner acabou de dar e que deixou as coisas realmente complicadas para o Lula. Vocês vão ver aqui o Jacques Wagner, que a Polícia Federal achou na casa dele ali uma bolada, e aí ele teve que se explicar, mas agora ele deu uma entrevista que complicou a vida do Lula e do PT e eles o abandonaram de vez. Vamos começar com o deputado Gustavo Gaia trazendo para nós essa bomba aqui que acabou de cair no colo do Lula. Vamos ver essa matéria, dá um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, pessoal. Se você não está inscrito, está perdendo tempo, estamos quase chegando a 700 mil seguidores inscritos no canal. Se inscreva aqui agora, totalmente gratuito. Vamos para a matéria e voltamos em seguida. O estrago foi muito maior do que eles imaginavam que seria. Há um bom tempo, o PT já sabia que as investigações do caso Master chegariam até o PT, principalmente o PT da Bahia, Jacques Wagner, Rui Costa e os seus parceiros ali do crime organizado. E aí nós tivemos essa busca e apreensão ontem na casa do Jacques Wagner, onde foi encontrado R$500 mil distribuídos entre dólares e euros. Apartamento de presente de 2,5 milhões de reais, ingresso para ir no show da Taylor Swift, então foi uma loucura. O estrago foi muito maior do que eles imaginavam. Tudo bem, qual que é a reação do PT? Primeira coisa, o Lula liga para o Jacques Wagner. Lembrando, gente, Jacques Wagner não é uma pessoa qualquer, ele é o líder do governo no Senado, na mais alta casa. É uma pessoa de extrema confiança do Lula, que agora comprovadamente está envolvido no caso do Banco Master. Inclusive ele fala isso num podcast que ele participou, né? Que estava junto lá do Augusto Lima e do pessoal. Só que o que o Jacques Wagner fez, que foi uma traição aos olhos do PT e do Lula. O Lula liga para o cara para dar suas condolências, não, mas solidariedade, prestar uma solidariedade, certo? O Jacques Wagner já marca uma entrevista imediatamente no Band News da Bahia, e relata a conversa que ele teve com o Lula. Você viu isso aqui, saiu ontem, né? Olha isso aqui. E repare, a liderança do governo fica a cargo do presidente Lula, com quem eu falei hoje, e não acho, sinceramente, muito difícil que ele mexa na minha posição pela relação que a gente tem, pela confiança que ele tem em mim. Fez questão de me ligar, se solidarizar comigo. Fez questão de me ligar, se solidarizar comigo. E ele que já teve problemas até maiores do que esse. Como Vixe, aí jogou o Lula na fogueira, hein? eu tive, mas ele muito pior, que foi preso depois de inocentado e está aí como presidente da República. Isso aqui foi uma bomba, porque ele expôs o Lula. Isso vai dar um desgaste eleitoral gigantesco, gente. É agora o Brasil sabendo quem é o pai do caso Master, quem é o pai do maior escândalo de fraude bancária da história do mundo, já se fala. Tentaram jogar para cima da direita e do Bolsonaro. E aí o Jacques Wagner agora está sendo visto como um dos caras que participou da fecundação disso tudo. O líder do governo, Lula, amigo próximo dele. E aí ele vai, fala com o Lula reservadamente, vai numa entrevista e fala aquilo lá. Rapaz, olha o que o PT... Olha isso aqui, olha o que o PT está falando do Jacques Wagner agora. Primeira coisa é o seguinte, a perplexidade com que integrantes do governo estão mostrando em relação a essa fala de Jacques Wagner. Uma dessas pessoas disse assim para mim, Natuza, é o fim da picada o Jacques Wagner fazer um negócio desse. Primeiro, o Lula telefonou para ele no calor da hora. Ele chegou de viagem às 5 horas da manhã, deve ter sabido ali, ainda no período da manhã, final da manhã, do que tinha acontecido, com muito pouca informação, conversou com o Jacques Wagner, não autorizou Jacques Wagner em momento nenhum a falar por ele, e nem a dizer, e nem a contar o que o Lula tinha falado na ligação. E aí ele vai para uma entrevista sem consultar o presidente da República e diz, não, eu sou amigo dele, ele confia em mim, ele já passou por algo muito pior e tal. Então, assim, o que me disseram é que acharam de quinta categoria o Jacques Wagner pegar a mão do Lula, amarrar e falar assim, eu sou amigo dele há 45 anos, logo nada vai acontecer comigo porque eu sou intocável.
quinta categoria, o Jacques Wagner, líder do governo, uma das pessoas mais próximas, de alta confiança do Lula, de repente virou uma pessoa de quinta categoria? E aí não tem prova de amizade nesse caso não, porque se eu, ao contrário de você, Guilherme Bausa, faço um negócio desse com você, eu não sou sua amiga não. E eles são amigos, né? O Lula e o Jacques Wagner, né? O Lula nutre um carinho imenso enorme pelo Jacques Wagner. O Gabeira sabe melhor do que nós, uma relação de 45 anos de origem sindicalista dele, né? De estrada. Parece que são realmente grandes amigos, né? Grandes amigos. E aí o Jacques Wagner joga o Lula debaixo do ônibus para se proteger. Olha, o Lula já me ligou, falou que não vai me abandonar, já fizeram isso com ele, estão fazendo comigo. Jacques Wagner. A operação de ontem foi baseada em transações, em conversas, em presentes de apartamento. O cara adora dar apartamento pro povo, cara. É impressionante, né? Todo mundo ganha um apartamento que fica amigo do Vorcaro. É impressionante. Até mesmo ingresso. Viajava no jatinho do Vorcaro, mas agora o amigo não é o Vorcaro, não. Agora o amigo é o Lula, né, que vai poder te proteger. E olha só, agora nós vamos ver uma notícia muito importante, porque o Lula tentou atingir o André Mendonça ali no caso da relatoria do Banco Master, mas ele acabou acertando o Alexandre de Moraes. Quem se deu mal nessa agora foi o Alexandre de Moraes. Veja aí, o André Marcília vai explicar para nós o que aconteceu e em seguida esse vídeo eu vou mostrar para vocês aqui o bate-boca e a tensão que aconteceu ali no Supremo Tribunal entre o André Mendonça e o Alexandre de Moraes. Confira aí. Ontem eu contei para vocês aqui no canal que o Lula deu uma ordem para que todos os delegados da Polícia Federal cedidos a outros órgãos retornassem aos seus postos, sob a justificativa do Lula de que era para concentrar esforços no combate ao crime organizado. Balela! Acredite quem tem 0 neurônios na cabeça. O Lula, ele queria era atingir o gabinete do ministro André Mendonça, que tem dentro dele um delegado que o assessora em 2 investigações essenciais, a do caso Master e a do INSS. Só que o Lula não contava com o fato de que atingindo Mendonça acabaria sem querer atingindo Moraes e teve de voltar atrás na medida. Eu vou te contar essa história toda e te mostrar como é que o feitiço virou contra o feiticeiro. Meus caros, o ponto é que o Mendonça tem dentro do seu gabinete, como eu mencionei, um delegado que é seu braço direito no caso Master, que investiga e está alcançando o governo Lula, e no INSS, que atinge o filho do Lula, atinge a família do Lula. Claro que isso estava perturbando o Lula e ele então deu essa ordem para arrancar esse delegado de dentro do gabinete do ministro Mendonça. A ideia do Lula era tirar a tração das investigações, tirar a celeridade das investigações, atrasar as investigações para que elas não possam alcançar o Lula ou a sua família ou o seu governo no período eleitoral. O Lula, ele sabe que em alguma hora isso tudo vai chegar nele, mas ele não gostaria ou não quer que isso chegue durante as eleições e atrapalhe a sua tentativa de reeleição. É isso, ele quis atrasar as investigações. Só que ele se esqueceu que buscando os delegados que estão dentro do STF para arrancar o do Mendonça, ele arrancaria o dos outros ministros. O Fux tem delegado, mas sobretudo o Moraes tem delegado da Polícia Federal dentro do seu gabinete. E não é qualquer delegado. O delegado que está dentro do gabinete do Moraes é o Fábio Schor. É o delegado responsável por cuidar dos inquéritos que perseguem toda a direita, aliás, há 7 anos. Portanto, se esse delegado fosse arrancado de lá, o Lula prejudicaria a ele também, porque a perseguição à direita é uma forma do Lula permanecer no poder, a gente sabe muito bem. Portanto, óbvio que vendo o que ele fez, o Lula teve de voltar atrás. Ou seja, ele cancelou o pedido de devolução de delegados da Polícia Federal só do STF. Então, 50 órgãos onde tem delegado da Polícia Federal tiveram de devolver, menos o STF. Ora, se a justificativa era de concentrar forças para combater o crime organizado, o que isso quer dizer? Que o STF não está interessado no combate ao crime organizado? Óbvio que essa justificativa do Lula poupando o STF
mostra a incoerência do seu próprio argumento. E mostra mais, mostra que o Lula está e é completamente submisso ao Moraes. E quem manda mesmo hoje, sempre, é o Moraes, não é o Lula. Então, no momento em que ele chegou no gabinete do Moraes, deve ter tomado ali um esculacho, um safanão e voltou atrás na sua ordem. O STF acaba com isso poupado dessa ordem e o Lula mostra sua completa submissão ao Moraes. O ponto aqui, né, a gente tem aqui uma questão que eu vou trazer para vocês, que é a cereja desse bolo, é que o Mendonça dessa vez, curiosamente, escapou de um ataque do Lula por conta do Moraes. O Moraes acabou sem querer salvando o Mendonça. O Mendonça seguirá com o seu delegado e as investigações não vão ser atrasadas por essa razão. Mas certamente não será o primeiro e nem o único ataque do Lula e do sistema ao Mendonça. O Mendonça escapou dessa, mas precisa ficar esperto. Mendonça, se liga, fica de olho. Eles vão tentar alcançar você, o seu gabinete, as suas investigações e impedir, sobretudo nesse ano eleitoral, que você chegue a conclusões que possam ser indigestas ao governo Lula, ao STF, ao sistema, ao consórcio estatal. Deixa aqui o seu comentário. Que falaram com outras N Mas pessoas. é um indeterminado, determinável pela investigação. Eu gostaria que Vossa Excelência apontasse aonde estão sendo feitos abusos na prática. Qual o limite da investigação? Nós podemos tomar decisão. Por exemplo, eu apoiaria. Não precisa ter sigilo bancário e fiscal. Por que teríamos? Vamos acabar. Não, mas desculpa, qual a relação? Qual a relação disso com o que nós estamos discutindo? Nenhuma. A relação é gigante. Nenhuma. Porque eu estou invadindo as comunicações das pessoas. Não, mas há uma investigação prévia que aponta essa necessidade. Não tem nenhuma relação com acabar com o sigilo bancário das pessoas. Nenhuma relação. Eu, quando faço uma quebra dessa natureza, eu pego tudo. Eu pego o que tem de bom, o que tem de ruim, o que tem de intimidade, o que tem correlação com o crime específico, o que não tem. Quando se faz uma interceptação telefônica também. E tudo que não é relacionado é descartado. Mas é relacionado a pessoas determinadas. Da mesma forma, nós não a vamos descartar. pessoas indeterminadas. Não, a pessoas indeterminadas. Todo mundo que ligar para aquele que estiver sendo grampeado é gravado. Mas, lógico. É a mesma coisa. Não, não é. E olha só, por falar em ministros do Supremo Tribunal Federal, vocês sabem daquele caso que está rolando lá nos Estados Unidos, um processo ali de 2 empresas contra o Alexandre de Moraes, coisa que aconteceu lá atrás nas eleições, mas que está reverberando até agora. Pois é, teve uma decisão ali do Tribunal da Flórida que pode derrubar de vez qualquer tentativa de reação e de fuga do Alexandre de Moraes. Vejam só no que deu aí, o pessoal da Rádio Auriverde vai mostrar para nós com informante direto dos Estados Unidos. Vejam só. Max, te ouvi sobre Martin De Luca e esse posicionamento. Lembrando que a gente não está tratando do quintal do Moraes. A gente não está tratando de desembargadores que ele indicou para TJs Brasil afora. A gente está tratando da justiça americana, Max. Exato, Pittoli. É totalmente diferente. Eu vivi, como a maioria aqui já sabe, eu vivi quase 2 anos recentemente nos Estados Unidos, na Flórida, inclusive, e lá a lei é a lei. A lei vale para todos, Pittoli. Você tem casos de policiais sendo multados por andar na viatura acima da velocidade, porque ele não estava indo para uma operação. Então, outro policial ouviu e deu a multa. Tá? Isso é um caso real. Eu conheci esse caso enquanto eu estive lá. Então, a lei nos Estados Unidos, ela realmente vale para todos. Não tem essa história, não é porque ele é ministro do STF que ele vai ser julgado de maneira diferente. Isso é muito sério, isso é muito grave. O Moraes sabe disso. O governo brasileiro também sabe disso e por isso eles estão preocupados. Só para explicar, Pittoli, para a nossa audiência, no detalhe, tá? Qual foi a estratégia que foi utilizada? Como o que o Moraes fez é indefensável, nós temos as provas dos e-mails, das ordens secretas, não sigilosas, ordens secretas que ele enviou para empresas americanas como a Rumble, como a Trump Media Group, da rede social Truth Social, como o próprio Twitter, na época, né, antes de se tornar o X. Nós temos os e-mails, e isso é documentado. O e-mail que sai do gabinete do Alexandre de Moraes para essas empresas, pedindo para que elas não avisassem
a ninguém daquela ordem judicial e simplesmente cumprissem a ordem judicial contra uma pessoa que era cidadã americana e outros que eram também residentes nos Estados Unidos e, portanto, estão cobertos pela lei e pela Constituição americana. Então, ele ordena que se cumpra a decisão que ele fez no Brasil, tá, de maneira secretamente, que não se avise as pessoas que estão tendo os seus perfis bloqueados, as suas postagens retiradas. Ele pede para que não avisem que houve uma ordem judicial do ministro Alexandre de Moraes, né, da Suprema Corte Brasileira. Ele pede para que também não se avise para ninguém, ou seja, nem para os governos daquele país. É uma coisa completamente absurda. Ele está querendo que a decisão dele, que ele tomou aqui no Brasil, possa ser aplicada diretamente nos Estados Unidos contra residentes e cidadãos americanos sem o consentimento do judiciário, da justiça americana. Isso fere, gente, além de vários princípios, até tratados internacionais que o Brasil e os Estados Unidos são signatários. Isso é um total absurdo. Então, ele cometeu um crime. Tá? Nesse ponto, não tem como ele se defender disso, e ele sabe disso. Então, o que eles fizeram, Pitoli? A AGU, ela aparece, tá, como, obviamente, uma defesa da União, do Estado brasileiro. A AGU não pode defender uma pessoa. Tá? Então, no pedido de entrada nesse processo, a AGU ela não diz que está defendendo Alexandre de Moraes. Isso é muito importante que todo mundo entenda. Até o limite, que se eu não me engano foi na segunda ou na terça-feira, até a data limite que o Alexandre de Moraes tinha para apresentar uma defesa ou para pedir mais tempo para se defender, ele não fez nenhuma nem outra coisa, ele não fez nenhuma das duas coisas. Ele nem apresentou uma defesa e nem pediu mais tempo para se defender até o limite. O que aconteceu foi que no último dia a AGU pediu para entrar no processo, porque ele está apostando tudo, tá? A estratégia é apostar tudo nessa questão da AGU, porque a AGU está pedindo o arquivamento do processo, alegando que, na verdade, quem seria o réu desse processo é o Estado brasileiro, o que é falso, porque em nenhum momento o Alexandre de Moraes está sendo processado pelas decisões que ele tomou no Brasil. Ele pode tomar a decisão que ele quiser no Brasil. O que ele está sendo processado é porque ele tentou burlar, em alguns casos conseguiu burlar, porque no Twitter foi feito isso, ele tentou burlar a justiça americana, os acordos que existem entre Brasil e Estados Unidos, para fazer valer a decisão dele do Brasil nos Estados Unidos, inclusive intimidando empresas americanas com multa e com que elas parassem de funcionar, né, de ter o seu negócio no Brasil, como de fato aconteceu com a Rumble. Além disso, ele exigiu os dados sigilosos desses usuários, que eram residentes americanos, que eram cidadãos americanos, e também que não avisassem que esses dados estavam sendo passados para ele. Então, o problema aqui não é a decisão do Alexandre de Moraes, ele pode tomar a decisão que ele quiser, mas ele tentou burlar a maneira, né, com que normal dos acordos que existem entre os dois países, para que a decisão dele fosse aplicada lá, que seria a carta rogatória, emilates, ou seja, tem que passar obrigatoriamente pelo judiciário americano. Você está em outra jurisdição. O Alexandre de Moraes não tem, como ele pensa, né, jurisdição no mundo inteiro. Não existe isso. A jurisdição dele se limita ao Brasil. Então, eles estão tentando um all-in. Eles estão apostando tudo nessa carta de que o Tribunal da Flórida vai aceitar a AGU e, portanto, arquivar o processo. Tá? Então, ele não apresentou a defesa, ele não pediu mais tempo de defesa, esse período já passou, tá? Já acabou esse período, ele não tem mais como pedir. Se o Tribunal da Flórida não reconhecer o pedido da AGU e entender que realmente quem está sendo julgado não é o Estado brasileiro, e sim Alexandre de Moraes, Pitoli, eu posso aqui fazer uma aposta, não sou jurista, não sou especialista, mas eu apostaria que o Alexandre de Moraes iria ser, sim, condenado à revelia. Edu, tua opinião com relação a essa etapa, a revelia mesmo?
a revelia, não tem muita conversa e está bem distinto, bem definido. Porque até essa estratégia, o ordenamento jurídico brasileiro, ele também tem essa previsão de você processar, né, demandar a culpa individualizada para um agente público que age com dolo ou erro grosseiro técnico. É o artigo 28 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Está previsto isso lá expressamente. Então, o agente público cometeu um erro grosseiro ou um dolo, o erro grosseiro entende-se aspecto técnico também, tá? Então, eu com dolo, com essa finalidade de abuso de autoridade, gerando dano, ele pode responder na sua pessoa. Então, esta previsão também está presente no ordenamento jurídico americano. Aí eu lhe pergunto, essa estratégia que a AGU está utilizando, que é claramente, a gente sabe até no cenário político, aqui eu não estou me referindo agora ao aspecto jurídico, mas no cenário político, que você mistura, confunde a pessoalidade de um agente público com a estrutura de Estado, você sabe muito bem que se você está me agredindo, você está agredindo o Estado brasileiro. Se você está me agredindo, ou proferindo palavras de baixo calão à minha pessoa, você está agredindo a Suprema Corte. Você já deve ter escutado isso. Então, é uma característica também de déspota você fazer essa confusão de impessoalidade com pessoalidade. Ou seja, eu não vou dar assistência para o senador Flávio Bolsonaro dos Estados Unidos porque eu não gosto dele. Então, eu vou tratar a coisa pública como se fosse do meu partido, né? Violando totalmente o princípio da impessoalidade da administração pública, tratando a coisa não como uma política de Estado, mas sim como uma política de um partido. É a mesma estratégia, e aí vocês amarrem os nós, né? Amarrem as pontas, liguem os pontos. É a mesma estratégia que a defesa, que a AGU sustenta nos Estados Unidos para fazer tal confusão e o beneficiário nessa suposta tese, que é uma furada, que não se sustenta nem no ordenamento jurídico dos Estados Unidos, é que ele estava praticando na sua condição da prerrogativa do cargo que ele exerce como ministro, e não um erro grosseiro ou um dolo da pessoa Alexandre de Moraes, mas ali ele estava na prerrogativa de ministro Alexandre de Moraes da Corte Constitucional. Este é o ponto central da tese, beneficiar o ministro Alexandre de Moraes, ao mesmo tempo fazendo com que nós pagássemos essa sustentação de defesa, né, porque ele não quer, não se apresentou. Então, se der errado, vai ser a revelia. E aí eu tenho certeza que também está pronta uma narrativa, mas que não vai surtir efeito prático na tecnicidade do processo nos Estados Unidos, Vitória. Então, por isso tudo, eu creio que eles estão dobrando a aposta, eles estão apostando numa narrativa que também me remete bastante a qualquer integrante de um regime, ou seja no Irã, seja na China, seja na Rússia, que for acusado, processado nos Estados Unidos, ele seria julgado à revelia e ele alegaria que está sendo perseguido e que ele estava nas suas funções do Estado. É a mesma estrutura de tese de defesa que os maiores déspotas no mundo sustentam. Não por acaso é a mesma coisa que o Nicolás Maduro também está sustentando, né? Porque ele é presidente da Venezuela e não um ditador, estando preso em Nova York. Muito bem. Dé, me lembro na semana passada que nós mostramos aí ainda num dos corredores do Senado, acho que no Teotônio Vilela, teve uma festa junina, né? Teve uma festa junina e tal. Babado. Babado fortíssimo, teve sim. Teve, não teve? Parece-me que vão reeditar a festa e vai virar um arraiado master. Estamos conhecendo os membros da quadrilha, né? Tá vendo? Pois é, Petróleo. E o interessante, quando a gente faz aqui as provocações sobre esse escândalo
do Banco Master, ontem nós repercutíamos aqui a reação de parlamentares num clima de corporativismo em direção a Davi Alcolumbre, né? E um desses nomes, Jacques Wagner. Aí o roteirista do Brasil que não brinca, no dia seguinte já revela pra gente o porquê desse corporativismo todo. Uma informação de bastidor que eu já vou trazer aqui para você, Pitoli, é que nós tivemos já a movimentação de alguns assessores de imprensa me procurando depois dessa repercussão, depois da exposição dos nomes, que se solidarizaram com Davi Alcolumbre, porque se falar que defenderam o presidente do Senado, aí o pessoal fica dodói, aí não pode. O que esses assessores vêm dizendo é que, na verdade, aquele foi um ato em defesa do legislativo, porque o Congresso está fragilizado. Mas você lembrou muito bem aqui, durante a primeira página, que se Alcolumbre quer defender e empoderar o Congresso em vista do Judiciário, pode começar, por exemplo, pautando o impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal, e eu quero emendar também que ele pode tocar a PEC que limita o mandato desses ministros, pode fazer tramitar a PEC das prerrogativas, tudo isso está dormitando aqui no Congresso. E não adianta mais dizer assim, mas a gente também precisa dos votos da Câmara dos Deputados, porque a 6x1 caminha para quase um mês de paralisação no Congresso por causa de ninguém mais, ninguém menos que Davi Alcolumbre. Então, ele tem força para fazer. Então, só arrematando aqui o comentário que você faz, Pitoli, nesse sentido, defender Davi Alcolumbre não é defender o Congresso. Pois é, pessoal, realmente a gente vê que os Estados Unidos vêm apertando o cerco, a gente vê que aqui no Brasil também o próprio Lula, né, cada fala dele e os seus liderados, eles se complicam. Agora, o que eu queria saber é o seguinte, preste atenção. Como que pode, pessoal? Como que pode, depois de todo esse rombo, esse escândalo, essa roubalheira do Banco Master, depois dessas confusões aí envolvendo agora o governo norte-americano também, com sanções vindas dos Estados Unidos, com tarifaço, né? E agora esse processo para cima do Alexandre de Moraes, tudo isso, e aí chega no final do ano ainda, você tem a esquerda ganhando as eleições, o povo acha que a gente é trouxa, que o povo brasileiro é trouxa, porque essas pesquisas que aparecem aí, elas são mentirosas. Eu vi hoje um vídeo de uma pesquisa que saiu e mostrando ali, né, no Jornal Nacional, tal do Datafolha, mostrando o Lula muito à frente do Flávio Bolsonaro no primeiro turno e no segundo turno ele ganhando ainda do Flávio Bolsonaro. O que eu queria saber é o seguinte, pessoal. Diante de todos esses escândalos aí, agora o líder do governo envolvido aí com vários escândalos aí, essa corrupção, dinheiro vindo para cá, milhões para lá, milhões para cá, o próprio escritório ali da esposa do Alexandre de Moraes, e todo mundo sabe que o Moraes e o Lula são próximos, são amigos. O filho do Lula envolvido aí também com o Vorcaro, com o rombo do INSS. Aí, diante de tudo isso, você vê o Lula subindo nas pesquisas. Pessoal, eles acham que a gente tem cara de trouxa, de bobo. É claro que não. O que eu quero saber é o seguinte, né? Aí você me ajude e coloque aqui nos comentários. Será que o Cássio Nunes e o André Mendonça, que já tomaram posse no TSE para poder conduzir as eleições esse ano, será que eles estão vendo tudo isso, né? E vão deixar o barco correr solto e a direita vai ser prejudicada, pelo menos durante a campanha, igual foi nas últimas eleições, para não falar mais coisa aqui, tem coisa que a gente nem pode falar. O que vocês acham disso? Porque é um absurdo, pessoal. Semana após semana a gente vê escândalo, denúncia, corrupção envolvendo o governo, envolvendo os ministros que são amigos do governo. E aí, de repente, sai uma pesquisa no Jornal Nacional, tal do Datafolha, aí depois sai o Atlas, depois sai XP, sai várias pesquisas mostrando Lula avança e cresce e aumenta a diferença para o Flávio Bolsonaro. Como assim, pessoal? Eu queria entender. Se alguém souber me explicar, me explica aqui nos comentários. Esse país não é um país de pessoas sérias, porque se fosse, essa bandidagem toda estaria toda presa. Olha só, pessoal, a gente viu. Tem uma mulher que ela pegou, parece que 2 caixas de leite no supermercado e foi presa. O cidadão, se ele ficar atrasar a pensão alimentícia dele, ele vai preso. Se você bater num animal, na rua e alguém filmar ali,
é prisão, não tem fiança, não tem fiança. Então tem umas coisas assim que não dá para entender. Agora o cidadão rouba milhões e milhões, envolve os poderosos lá em Brasília, que já tá na cara, nós estamos vendo. Tá aí o líder do governo, aí, o Jacques Wagner, que agora deu uma entrevista falando que deve se afastar, que pode se afastar, que deve pedir licença. Inclusive os outros colegas deles, comparsa, né? Não é colega, comparsa. Estão falando que é melhor ele se afastar por um tempo, pedir uma licença, porque isso pode afetar o governo. Aí tá tudo na cara, o povo brasileiro tá sendo enganado. E aí, diante de tudo isso, aí me soltam pesquisa falando que o Lula cresceu nas pesquisas e está à frente de Flávio Bolsonaro. Ah, conta outra, né? Pessoal, se inscreve aqui no canal para você não ser enganado. Se inscreve aqui totalmente gratuito, tem um botão aqui embaixo, não custa nada. Você vai ficar bem informado, você vai nos ajudar porque nós vamos chegar a 700 mil seguidores, inscritos, conservadores e mais. Brasileiros que não aceitam esse tipo de coisa aqui que nós estamos mostrando, essa roubalheira, essa pouca vergonha. Se você é um desses que está indignado com tudo isso que está acontecendo e quer uma mudança, então se inscreve aqui no canal e venha fazer parte desse time, tá bom? Vamos ficando por aqui e até a próxima.